O início da minha vida profissional foi muito diversificada e variada. Eu tive a oportunidade de desenvolver várias habilidades, testar e descobrir quais delas eu gostava, tinha mais afinidade e me desenvolvia melhor. Considero que tudo isso foi muito importante para eu poder me tornar uma profissional mais responsável, com mais autoconhecimento também. Meu primeiro trabalho foi como consultora de vendas da Mary Kay. Nessa época eu estava na faculdade de engenharia florestal na Universidade de Brasília e apesar de ser uma universidade pública, os custos eram altos. Então eu optei por trabalhar para investir no meu estudo, para conseguir me manter lá também durante a faculdade. E como eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer as coisas pela metade, eu procuro sempre fazer as coisas muito bem, com alta qualidade, eu entrei na Mary Kay como consultora e rapidamente eu me tornei diretora e me tornei até diretora sênior. O que isso significa? Eu trabalhava como consultora cuidando da minha carteira de clientes. Eu cuidava das minhas clientes, vendia para elas, fazia um acompanhamento pós-venda, pegava indicações para ter outras clientes, tudo isso. E eu fui fazendo isso tão bem que eu fui recrutando algumas dessas clientes para elas trabalharem comigo, elas trabalharem dentro da minha equipe na Mary Kay. E quando a gente monta uma equipe na Mary Kay, a gente se torna diretora. Então eu comecei a ser diretora de uma equipe e até desenvolvi uma outra diretora, que ela já tinha a equipe dela. Foi quando eu me tornei diretora sênior. Então, além de cuidar das minhas clientes, eu tinha que cuidar da minha equipe, recrutando, treinando, acompanhando, fazendo com que elas também tivessem o lucro delas e se desenvolvessem. No auge dessa minha carreira, eu cheguei a coordenar 70 mulheres em todo o Brasil, certo? De forma online, já remota desde aquela época, e funcionava muito bem. O trabalho era tão bom que, em dado momento, a empresa me reconheceu com uma viagem, com tudo pago pela empresa, de 4 dias, lá em Punta del Este, no Uruguai. Fui eu, junto com várias outras diretoras que também estavam batendo as metas, que também estavam desenvolvendo bem a sua equipe, e foi uma oportunidade de tanto, foi excelente receber esse reconhecimento inesquecível. Eu fiz tudo isso conciliando com a faculdade de engenharia. Em momento algum eu deixei a faculdade de lado, sempre tirava notas boas na faculdade, ia desenvolvendo ali nos conteúdos, mas me destaquei nessa área de administração, né? Apesar da minha faculdade ser de engenharia, eu sempre fazia matérias que tinham a ver com administração, com gestão, psicologia organizacional. Tanto é que a minha grade tem realmente essas disciplinas que eu pegava como optativas ou complementares, além das obrigatórias de engenharia em si. Além disso, eu também percebi que eu precisava de habilidades de gestão de tempo, de organização e de produtividade. Então, desde então, eu estudo, acompanho e vejo assuntos, cursos, enfim, vídeos, tudo nesse sentido. Porque eu precisava dessa habilidade para conseguir tocar de forma paralela essa minha vida dupla, né? A vida de acadêmica com a vida de diretora na Mary Kay. Então, já é algo que eu entendo a importância há um bom tempo. E entrei no BRB muito feliz, muito satisfeita, com muito orgulho. Desde que eu entrei no BRB, eu estou na GCAF. Dentro da GCAF, eu já tive 2 momentos, 2 etapas. Suporte a agências, de cuidados terminais de autoatendimento, até a instalação do SEGAT, do Sistema Novo de Senha. Então, foi uma parte bem canais mesmo. E, atualmente, há uns 9 meses, aproximadamente, eu estou responsável pelos pagamentos dos aluguéis da agência, que é um trabalho bem administrativo, bem rotineiro, e que eu gosto, eu me identifico bastante com ele, inclusive. Essa demanda exige muita atenção aos detalhes, cálculos matemáticos e capacidade investigativa. Considero que me encaixei bem nesse tipo de demanda processual e com repetição mensal, porque eu consigo melhorar as várias etapas do processo, e essa sensação de melhoria, de automatizar, de evoluir o processo, me faz bem, faz sentir com que eu tenha resultado naquele meu trabalho, naquele meu serviço. 3 habilidades que eu sou muito boa, eu considero que seja na organização, na proatividade e na comunicação, seja escrita ou falada. E 3 melhorias que eu preciso fazer são a dificuldade que eu tenho em delegar tarefas, muitas vezes eu acabo não delegando, não trabalho bem com pressão excessiva, com pressão intermediária vai, mas quando passa por uma pressão excessiva, não trabalho muito bem. E eu também não trabalho bem com excesso de barulho e de interrupções. O trabalho não flui, a concentração não flui. E são pontos que talvez eu deva melhorar para conseguir executar o trabalho, apesar dos desafios que a gente tem aqui no banco. Eu me organizo utilizando a metodologia GTD, Get Things Done, do Dr. David Allen. Ele criou essa metodologia, eu já conheço ela há muitos anos, já utilizo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e também utilizo ela na gestão do meu trabalho do banco. A gente consiste basicamente em 5 etapas, que é capturar o conteúdo, né, as informações, as ideias, as demandas, depois processar, entender qual é a natureza de cada uma delas e organizar em listas, depois a gente realmente age, aí você já age com muita clareza, já sabendo a prioridade, já sabendo o que vai acontecer com aquela demanda depois, se é um projeto, se é só uma atividade que é finalizada e pronto. E a revisão, revisar essas listas, revisar se algo ainda faz sentido, se tem que ser arquivado, se tem que ser repriorizado. Então, basicamente, nesses 5 passos eu sempre vou cuidando das tarefas e das demandas. Sobre o que é circunstancial, importante e urgente, isso é referente à tríade do tempo, do Christian Barbosa. Eu conheço pouco, não cheguei a estudar com profundidade esse autor de produtividade, então eu não implemento exatamente nos termos que ele fala. Mas, dentro do meu próprio trabalho, dentro do trabalho que eu desenvolvo na minha gerência hoje, eu tenho essa forma de priorizar as minhas demandas. Por exemplo, eu tenho 3 listas referentes a tempo, né? A priorização por tempo. E essas listas são tarefas para fazer hoje, demandas do dia, próximas demandas e backlog. Então, sempre no final do meu expediente, eu já organizo quais são as tarefas do dia seguinte. Então, eu chego de manhã, eu já sei a lista das tarefas que eu tenho que fazer naquele dia e ponto. É a minha meta do dia, né? As Big Rocks. E aí, eu já chego no trabalho e já olho essa lista. Dessa lista, eu dou uma analisada. Tem alguma que é urgente, urgentíssima, que tem que ser enviada para pagamento hoje, que não pode passar do prazo de hoje? Ok, eu já executo ela. Ela é mais crítica, né? Ela seria urgente, ela é mais crítica, então eu já executo ela. Se não tem, eu vou pro e-mail, porque às vezes chegou algum e-mail no período que eu tava fora do expediente, esse e-mail pode ser urgente. Então eu já olho os e-mails, já dou uma olhada por cima, ver se tem algo que eu tenho que priorizar, colocar de urgente ali, né? De encaixe na rotina do dia. E se já tiver, eu já executo também o que for urgente. Acabaram essas urgências ou essas urgências inexistentes, eu vou para as tarefas realmente do dia.
Acabadas essas tarefas urgentes, eu vou realmente para as tarefas que são ali do dia e executo elas no tempo que elas precisarem. Algumas vão ser concluídas no mesmo dia, outras vão ser concluídas no dia posterior. Não tem problema, tá mapeado, tá anotado, não vai ficar demanda perdida, solta, largada, né? E se sobrar tempo nesse mesmo dia, acabou todas as demandas do dia e sobrou tempo, raramente isso acontece, mas se acontecer, é muito simples, eu não fico ociosa. Eu vou pra lista de próximas demandas, que é a segunda lista que eu tenho ali, e vejo, tem alguma tarefa aqui que eu posso adiantar? Tem alguma tarefa que eu posso ir fazendo? Qual demanda que eu posso colocar pra hoje, né? E faço essa realocação, essa repriorização da demanda ali no meio do dia mesmo, e dando tempo, já executo ela também. Dessa forma, o trabalho sempre tá fluido, sempre tá andando. Se eu tiver ali cheia de demandas, aguardando terceiros, aguardando outras pessoas me responderem, eu fico sem fazer nada? Não, eu vou pra outra lista procurar algo que eu possa estar executando, e assim eu vou organizando o meu dia entre o que é urgente, importante e o que é circunstancial. Eu cuido atualmente do processo de pagamentos da GCAF e eu identifiquei que ele tinha alguns problemas, que ele podia acontecer algumas melhorias. Então eu comecei a implementar essas melhorias no sentido de automatizar as planilhas de Excel para que ficasse mais rápido o trabalho, alinhar com as áreas relacionadas a melhor forma de trabalhar também, a organização, a operacionalização, assim, a fim de facilitar e diminuir o tempo de trabalho, né, o trabalho ser mais produtivo. Eu também atualizei os POPs, também unifiquei a base de dados para que ficasse em um lugar só e não espalhado como era antigamente. E basicamente foram essas melhorias que eu fiz. Também criei o calendário de datas obrigatórias para que o trabalho seja feito com fluidez e com direcionamento, para não perder data, não perder prazo, como o trabalho de pagamento ele é muito sensível a essas datas. Acredito que eu possa colaborar na GERP, principalmente com atividades rotineiras e processuais, devido já ao meu trabalho com pagamentos na GCAF, e também porque eu tenho habilidades com números, com Excel, também posso fazer formatações de arquivos, de documentos, como apresentação de PowerPoint, Word, Canva. Além disso, eu também tenho habilidade de comunicação oral e falada, então caso precise entrar em contato com o público interno ou externo, eu também consigo fazer isso sem maiores dificuldades. E pretendo estar aí agregando principalmente em tarefas operacionais, administrativas, porque mesmo não sendo a atividade fim da gerência, da GERP, precisa, né, dessa parte administrativa para que as coisas andem bem, andem com qualidade e a parte técnica não tenha que se envolver tanto com essa questão administrativa.